Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor nosso Deus sempre seja o nosso bem maior. Eu havia separado uma palavra nesta noite, que se encontra em Lucas capítulo 8, verso 43 até o 48, mas nós não vamos ler essa palavra. Nós vamos ler outra palavra. Essa palavra de Lucas capítulo 8, verso 43 a 48, é uma passagem muito conhecida por nós. Fala sobre a mulher do fluxo sanguíneo, que foi curada por Jesus. Não vou falar sobre ela, mas eu vou dar só uma palhinha. Um dos fatores que me chamou a atenção nessa palavra, que essa mulher ela teve dois momentos da sua vida. O primeiro momento, um momento efetivamente humano. O segundo momento, um momento efetivamente sobrenatural. Que prova isso? Durante 12 anos aquela mulher era enferma. E ela, por ter recursos, entendia que através daquilo que ela possuía, consultando na época os melhores médicos, ela poderia ser curada. E mesmo na medida que ela era atendida, gastando dinheiro dentro dessa atmosfera humana, nada conseguiu. Então isso é uma prova natural que ela viveu dois momentos. Um momento humano, um momento da humanidade. Eu tenho, então eu posso resolver. Resultado? Não resolveu. 12 anos se passaram e ela continuou como uma mulher hemorrágica. Mas nesse cenário, certamente ela ouviu falar de Jesus. Então ela idealizou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela colocou aquilo na cabeça, ou seja, ela saiu da atmosfera da humanidade e entrou no campo da fé, da espiritualidade. Em todo o tempo que ela tentou resolver do seu jeito, com seus recursos, ela não conseguiu. Mas quando ela idealizou: se eu tocar nele, eu serei curada. E eu quero terminar aqui para deixar vocês com água na boca. Deus vai além daquilo que a gente pede. Deus vai além daquilo que a gente idealiza. Para aquela mulher alcançar esse resultado, primeiro, ela teve que ter fé. Porque sem fé é impossível romper as barreiras. Segundo, ela teve que ter foco. Fé sem foco é só emoção. Ela teve que ter foco. Ela tinha uma diretriz: se tão somente eu tocar na aula do somante. Terceiro, ela teve que ter perseverança, porque Jesus estava envolvido em meio a uma multidão. E quarto, a perseverança desenvolveu a esperança, a ponto dela tocar nas vestes de Jesus e chamar a atenção de Jesus, como se ela não esperasse. Ela foi trazida a público quando Jesus pergunta: quem me tocou? E sabe qual é legal? Quem toca em Jesus e tira a virtude dele, jamais fica oculto. Quem toca em Jesus e tira a virtude dele, jamais fica oculto. E ela declara o testemunho, ela declara para aquela multidão o motivo pelo qual ela tocou em Jesus. E tendo como resposta, já que o seu foco era tão somente ser curada, além de ser curada, ela foi salva. Mas não é essa palavra que a gente vai tratar hoje. Nós vamos ler, talvez não o capítulo todo, 2 Crônicas capítulo 20. Deus trabalhou poderosamente aqui nessa noite. E a palavra que regurgitava dentro de mim, a expressão era:
O louvor liberta. O louvor liberta. E eu comecei a abrir espaço para o Espírito Santo falar. Eu comecei a entender e por que na vida de muita gente o louvor não liberta. Porque ela não louva. A pessoa é acometida de uma dificuldade, de uma impotencialidade, e aí ela se reprime, ela fica com medo, ela fica abatida, ela não consegue expressar através do louvor a grandeza do Deus que ela serve, porque ela acaba sendo espremida num canto, vendo sem reação, sem nenhuma possibilidade de obter um resultado favorável. E ao invés dela louvar, ao invés dela romper, entendendo que o louvor liberta, ela é abatida, mesmo sem que as coisas efetivamente aconteçam. E essa palavra que a gente vai ler fala de um quadro onde um rei chamado Josafá, no capítulo 20, diz o texto assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns, deram aviso a Josafá, dizendo: veio contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e os que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Veja bem, Josafá, ele recebe uma notícia não agradável, e não muito agradável, porque contra ele vinham 3 exércitos, os moabitas, os amonitas e dos montes de Seir. E chega ao conhecimento dele, e o verso 3 diz: então Josafá temeu. Quando a gente recebe uma notícia que nos impacta o nosso emocional, a nossa humanidade, ela treme, porque a gente fica com medo, a gente fica impotente, a gente não sabe nem como vai ser, e às vezes a situação não é só contra a gente não, vem por tabela, é contra um filho, é contra um marido, uma situação que vai nos afetar. E diz o texto que Josafá teve medo. Agora, o segredo é, na medida que a gente tem medo de um ataque, e na medida que eu creio que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, mesmo com medo, eu vou buscar a face de Deus, porque eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. E Josafá teve medo, pôs-se a buscar a face de Deus, apregoou-se um jejum, porque o jejum, ele traz uma abstinência, e essa abstinência, ela nos projeta muito mais a ficarmos na intimidade com o Senhor. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, ou seja, eu estou com medo, a situação é essa, e aí, estamos juntos, estamos no mesmo barco. Quando você consegue trazer todos na mesma direção, trazer todos numa unidade, não há dificuldade para Deus agir, porque Deus trabalha na unidade. E aí o povo se reúne para pedir socorro. Também de todas as cidades de Judá vieram e buscaram ao Senhor, todo mundo veio buscar. E pôs-se Josafá em pé da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Ele teme, ele busca, ele divide a dificuldade. As pessoas entendem que estão na mesma situação, e Josafá, ele começa a fazer carinho em Deus agora. Ele começa a trazer à existência quem Deus é. Ele começa a conversar com Deus. Olha aí, ó, esse povão aí, ó, 3 exércitos estão vindo contra a gente. Mas aí, Senhor, ele começa a conversar com Deus. Aí ele começa falando assim, ó, ele diz: ah, Senhor,
Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Bonito isso, né? Ele está dizendo, sobre o teu nome existe uma história. Sobre o teu nome existe uma história. Deus dos nossos pais, nós já ouvimos falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor já fez tanta coisa lá atrás. Em outras palavras, e agora? Em outras palavras, sobre nós tem o teu nome. Sobre nós tem o teu nome, Senhor. Olha aí esse exército vindo contra nós. E Josafá ele começa como se Deus não soubesse quem ele é. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eita glória! Veja bem, Josafá estava com ele estava com medo. 3 exércitos, uma multidão vindo contra ele, mas mesmo com medo, ele começa a enaltecer, começa a destacar quem Deus é. É o que nós temos que aprender. Quando bateu nossa porta o dia mal, a gente fica com medo, a gente fica triste, a gente fica coado, mas nós temos que reagir. Aí nós temos que falar, eu estou com medo, mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro-me presente na tribulação, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Eu estou com medo, mas o meu Deus é o Deus da minha esperança. E eu começo a trazer à memória o que Deus já fez da minha vida, meu filho. O medo ele vai mexer com o nosso emocional e nos colocar numa caverna, numa prisão, sem esperança, sem foco, sem luz. Mas com inteligência, Josafá rebate o medo com atitude. Ele começa a colocar na conta de Deus quem Deus é. É como se a coisa fosse ficando pesada para Deus, né? Aí no verso 7, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, e de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ei, ele está dizendo, olha aí, Jeová, chamaste Abraão, teu amigo, e tu deste terra para eles, e o Senhor fez uma aliança, quem invadir aquela terra, o Senhor vai vir com espada, com juízo. A conta de Deus só está aumentando. Verso 10, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, porquanto vinham na terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Verso 12, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós sabemos, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus do céu, eita glória! Eu queria que você desse em casa, de uma forma cadenciada. Ele começa com medo, mas parece que ele está mais com medo. Já imaginou se nós agíssemos assim diante dos problemas da vida? Já imaginou? Já imaginou? Ele começa com medo, mas parece que o medo não existe mais. E aí ele fala,
Nós não temos força para destruir esses caras. Mas quem pode te resistir? Botando na conta de Deus, ó. Não vai fazer nada. Quem pode te resistir? Nós não temos força. Verso 13. Então todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Deus levanta um profeta. A boca de Deus, o profeta. A Bíblia diz: crede no Senhor e nos seus profetas, e prosperareis. Crede no Senhor e nos seus profetas, e prosperareis. O rei falou, agora levanta o homem de Deus, o profeta Jaziel. E ele fala: Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o povo de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, autoridade do profeta, hein? E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeriel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ler é fácil, mas obedecer é difícil. São 3 exércitos vindo em direção a você, e você já disse: não tenho força, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E Deus aqui dá ordem absurda através do profeta: vai ao encontro. Ei, começou com medo. São 3 exércitos, uma multidão. O profeta levanta, dá ordem, vai ao encontro. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Irmãos, o louvor liberta. O exército tinha armas contra Israel, mas a arma que Israel tinha era o louvor. Aleluia! Glória a Deus! Era a música, era a adoração, era a glória. Separa os coraitas, separa esses levitas, vai ao encontro. E detalhe, e com voz muito alta. Irmão, que glória! Ali não tinha lança, ali não tinha espada, ali só tinha louvor, ali só tinha adoração. Ei, atento que eu vou falar para você. Sabe por que quando o problema bate a porta, a gente deixa de cantar, a gente deixa de adorar? Porque o diabo sabe que o louvor liberta. O diabo sabe que o louvor liberta. É por isso que o crente ele fica moado, ele fica no canto, ele fica na caverna, ele fica sem voz. Mas você tem que aprender nessa noite. Deus vai fazer você perceber. A Bíblia diz: abre a tua boca e a tua encherei. Eita glória! Por que isso, meu querido? Quando você abre a boca em voz alta, o inimigo fala assim: ué, não está triste? Não está acanhado? Ela para estar lá na caverna, ainda está cantando? Estou cantando porque meu Deus é vivo. Estou cantando porque ninguém pode deter a porta do meu Deus. Estou cantando porque eu sou uma pessoa que vive com esperança. Estou cantando porque eu sei que meu Deus vai fazer algo por mim. É Deus.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é muito interessante, porque ele, como rei, ele estava ali falando a respeito de Deus. Mas Jaaziel, ele se levanta como boca de Deus na terra. Crede em Deus, mas crede também em Jaaziel. Ele está falando para a gente ir ao encontro. Vamos! Verso 21, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa. Eita glória! Adorou, levantou cantores, que louvasse a majestade. Santo é o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Exaltado, glorificado. E o povo marchando. Exaltado, glorificado ele na tua luta, na tua dor. O inimigo trava os teus lábios. E você tem que ser inteligente. Adore. Glorifique. Aconselhou os cantores que louvassem a majestade santa diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Imagina uma multidão cantando, um exército cantando: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ei, igreja, o teu medo vai embora, a sua desesperança vai embora, a sua tudo de ruim vai embora, porque o Espírito Santo ele te toma com força. Ele abre os teus lábios, abre a tua boca e até eu encherei. Ele fala: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs as emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ei, igreja, eles não tiveram nem contato físico, não houve nem uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali. O louvor que saiu da boca dos cantores trouxe libertação para o povo. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. E eu quero te desafiar nesta noite. Quero desafiar você nessa noite. Quero desafiar você nessa noite, meu filho. Deus manda dizer, igreja, a boca que está travada, a boca que está fechada, a boca que está gerando angústia na alma, Deus vai te libertar hoje. Deus está mandando você ir de encontro ao problema que está te angustiando. De que maneira? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor.